Quando um filme de terror com alienígenas começa falando que é baseado em fatos reais, você já sabe que não dá pra ignorar, porque essa é simplesmente a fórmula perfeita pra fazer a gente ter curiosidade. Só que esse filme ele é polêmico, e muita gente fala que tudo nele é uma grande farsa, mas será que é tão simples assim? A primeira vez que eu assisti Contatos de Quarto Grau foi há muito tempo, e eu lembro de ter ficado muito em choque com o filme. E foi mais ou menos nessa época que eu comecei a me interessar muito por temas com alienígenas, porque esse filme ele tem uma sacada que mexe muito com a nossa imaginação. Do tipo, você pode até dizer que nunca viu um disco voador ou alguma coisa estranha no céu, mas não dá pra você dizer que nunca teve daqueles pesadelos que te faz acordar durante a noite com uma sensação de estar sendo observado. Daquelas que faz você ficar pensando por horas depois, o que isso significa? Eu já passei por isso, então eu olho pra esse filme de uma forma um pouco mais pessoal. A verdade é que o diretor de Contatos de Quarto Grau teve essa ideia brilhante de misturar a realidade com a ficção, para dar voz a ideias que têm ficado cada vez mais forte na nossa mente nos últimos anos. Eu tô falando daquela vontade de querer assistir algo que finalmente prova que alienígenas são reais. E se você ainda não viu essa história, eu não quero que você se iluda da mesma forma que eu me iludi na época que eu assisti. Porque a verdade é que o filme não é real. Porém, contudo, entretanto, a parte divertida é que nem tudo nele é totalmente ficção. O meu nome é Bruno Hesse, seja muito bem-vindo ao Ethereum. A história começa com a atriz Milla Jovovich explicando que o filme Contatos de Quarto Grau, onde ela interpreta uma doutora chamada Abigail Emily Tyler, não é uma ficção, mas uma dramatização real de algo bizarro que aconteceu em uma cidade isolada lá nos confins do Alasca e que as pessoas precisam saber. Pura malandragem de marqueteiros miseráveis? Com certeza, mas também é uma baita de uma ideia. O lance é que essa doutora começou a usar técnicas de hipnose para investigar o subconsciente das pessoas, para tentar entender o que estava acontecendo com os moradores de uma pequena cidadezinha chamada Nome, uma região onde cerca de 300 pessoas desenvolveram o que parecia ser algum tipo de transtorno coletivo de insônia e ansiedade profunda. Se esse tipo de coisa é possível de verdade, aí já é outra história. O fato é que essa cidadezinha ela existe de verdade lá no Alasca, onde as pessoas vivem meio isoladas e por isso é o tipo de lugar perfeito para acontecer coisas estranhas, e lá acontece mesmo. Coisas que poderiam ser ou não casos de abdução alienígena. Sabendo disso, o diretor do filme se aproveitou para dar um tom verídico para a história dele, onde durante as sessões de hipnose, os moradores relatam para a doutora Abigail ter crises de insônia que faziam eles acordarem lá pelas tantas da madrugada, com um sentimento de pânico, como se alguma coisa muito ruim estivesse para acontecer. E daí, simplesmente eles não conseguiam mais dormir. O pior de tudo é que eles tinham lembranças confusas, como se estivessem sonhando com uma coruja, ou vendo a tal da coruja do lado de fora da janela do quarto, observando eles dormirem. E se isso é pouco estranho, a coisa ainda fica pior. Porque quando isso acontecia, essas pessoas sentiam uma sensação horrível de sufocamento e do corpo sendo paralisado na cama. Uma sensação bem comum para quem já teve alguma vez na vida um negócio chamado paralisia do sono. Eu já passei por isso pelo menos uma vez, só que em vez de ver uma coruja, eu via uma sombra preta de olhos amarelos. Quando esses pacientes chegavam na terapia de hipnose, eles simplesmente surtavam, como se a terapia destravasse algo na mente deles. E aí então essa doutora descobre que, na verdade, o que parecia ser apenas sonhos eram lembranças reprimidas. E o que parecia ser uma coruja não era um animal, mas algo muito pior. Algo que os pacientes dela não conseguiam descrever, pois as suas memórias ficaram fragmentadas, como se tivessem sido apagadas, deletadas do cérebro deles. Mas por que alienígenas tentariam enganar a gente se passando por uma coruja? E enquanto eu pesquisava sobre esse tema, eu descobri que nada disso é aleatório. Lá em meados do ano de 1987, um homem chamado Whitley Strieber escreveu um livro chamado Comunion, onde relata ter passado pelas mesmas situações da doutora Abigail e os seus pacientes na cidade de Nome.
De acordo com esse cara, certa noite ele teria acordado de um pesadelo durante a madrugada e visto o que pensou ser um vulto de uma coruja com enormes olhos escuros observando ele. Até que sem explicação, puf, ele dormiu de novo. E no dia seguinte começou a sentir sintomas muito parecidos ao que vemos nos moradores de nome durante o filme. Só que tinha um plus muito bizarro na história desse cara. O tal Whitler estava com um profundo desconforto bem naquele lugar onde o sol não bate, sabe? Então ele resolveu ir procurar um médico que fez uma constatação chocante. Havia indícios de que o forever do Whitler havia sido violado. E olha, quando eu li essa história, eu só pensei que, na melhor das hipóteses, os alienígenas enfiaram uma sonda retal nele. E na pior, é melhor nem pensar muito. Inconformado com a situação, Whitler decidiu procurar um hipnólogo que ajudasse ele a recuperar as memórias confusas, pois alguém provavelmente devia ter dopado ele durante a noite. E aí o negócio fica mais sério, porque as memórias que voltaram depois da hipnose foram terríveis para ele. O que ele tinha pensado ser uma coruja no quarto dele não era uma coruja. Era um alienígena de profundos olhos negros que passou a noite fazendo miséria com ele. E aí vai de cada um vestir o chapéu de alumínio ou não. Por várias razões óbvias, eu prefiro acreditar que o Sr. Whitler teve uma crise bem profunda de sonambulismo e caiu de bunda durante a noite. Depois que a doutora Abigail percebe que o transtorno mental coletivo pode ser algo mais sinistro do que parece, ela convenientemente descobre que dormiu certa noite com um gravador de voz ligado. E alguma coisa entrou no quarto dela enquanto dormia e arrastou ela para algum lugar que ela não consegue se lembrar. E agora o corpo dela tem marcas estranhas no braço, tipo uma marquinha de vacinação, sabe? Só que a da doutora parece ter sido feito com algo muito maior do que uma agulha de postinho de saúde. Mas por que alienígenas teriam interesse em vir para a Terra para ficar fazendo esses exames na gente? Porque, em teoria, eles são muito mais evoluídos, não faz muito sentido eles terem esse tipo de interesse. Só que tem uma teoria que explica bem isso. Mas antes de te contar isso, eu só quero fazer uma pausa bem rapidinho para agradecer vocês que acompanham o conteúdo aqui do canal e dizer que eu estou pensando em trazer mais conteúdo sobre filmes de alienígenas. Então, se tiver um tema que vocês acham interessante, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em conferir, beleza? Então vamos continuar. Lá em meados de 1950, um cientista chamado John Allen Ball criou uma das teorias mais perturbadoras de todos os tempos, de que o nosso mundo é algum tipo de zoológico ou laboratório para alienígenas. E eu gosto muito dessa teoria porque, apesar de ter sido criada por um cientista, é o tipo de coisa que podia ter saído da cabeça de um grupo de amigos sentado numa rodinha de bar se perguntando coisas aleatórias como: será que eles existem mesmo? E se existem, por que não aparecem de uma vez? Coisas do tipo, sabe? E é legal que no filme os alienígenas respondem essas perguntas durante a sessão de hipnose da doutora Abigail, quando eles falam que eles estão aqui para nos estudar e vão fazer o que querem porque eles são os nossos deuses. E não dá pra dizer que isso não é convincente. Esse negócio todo gerou tanta polêmica na época do lançamento do filme que o Wall Street Journal foi tentar levantar informações para saber quem é essa tal doutora Abigail. Só que tinha um problema, simplesmente não existia registro algum da existência dela, em nenhum lugar ou instituição no Alasca, e tampouco ninguém tinha ouvido sequer falar nela. O estudo tinha apelado para uma estratégia de marketing tão insana que eles quase foram processados. Sorte que no final das contas eles tomaram vergonha na cara e admitiram que a doutora Abigail Tyler nunca existiu de verdade. Até sites com divulgação de supostas pesquisas feitas pela doutora, os marqueteiros do filme criaram. E claro que hoje esse tipo de coisa foi tirado do ar para evitar problemas jurídicos, né? Eu lembro de ter visto esse filme na época e pensado, cara, como que ninguém tá falando disso nos noticiários? Eu, com 18 anos na época que esse filme saiu, eu fui um dos bobos que acreditaram que Contatos de Quarto Grau era real. Daí eu assisti o filme de novo e fiquei pensando, ok, é um falso documentário, mas será que é tudo ficção mesmo? Acontece que aquele senhor, o Dr. John Ball, sugeriu que o fato de não termos provas até hoje da existência dos alienígenas basicamente é porque eles querem assim, para poderem ficar escondidos enquanto observam e estudam a gente, como se fôssemos animaizinhos num zoológico planetário. A verdade é que, apesar de Contatos de Quarto Grau ser fake, ele tem inspirações bem palpáveis, começando pela sacada de explorar a mitologia suméria, para dizer, olha, tem coisas escondidas no passado da humanidade que a gente deveria levar mais a sério. Agora, se você não sabe do que eu tô falando, a cena onde o historiador conta sobre os segredos do passado da humanidade, tudo ali é bem verdadeiro. Ele tá falando dos Anunnakis.
os deuses sumérios que supostamente, de acordo com algumas teorias, teriam criado a humanidade como fruto de experimentos genéticos com o objetivo de usar a gente como uma força de trabalho para poder recolher minérios como o ouro aqui no planeta. Até o dia que eles terminaram a missão deles e simplesmente foram embora, deixando a humanidade para trás com apenas alguns fragmentos da verdade. Tem um caso muito famoso que pode ter baseado a inspiração para surgir o Contatos de Quarto Grau, que é o caso da Beth e Barney Hill, de 1961. Esse foi o primeiro relato documentado que envolvia alienígenas, memórias apagadas e o uso da hipnose. E acredite se quiser, tinha até uma sonda retal enfiada em certos lugares. O caso de Beth e Barney Hill é sobre um casal que foi supostamente abduzido por um OVNI enquanto eles viajavam por uma estrada durante a noite. As memórias deles teriam sido apagadas pelos alienígenas e recuperadas após passarem por intensas sessões de hipnoterapia, igualzinho à história do filme. Só que dá um choque para a gente parar e ouvir o relato desses dois. A única diferença com o filme é que esse casal não foi desacreditado como a doutora Abigail. E cara, tem entrevistas desse casal onde eles relatam que foram levados para dentro da nave e os alienígenas fizeram vários exames ali dentro com eles. Dentre os quais, para surpresa de ninguém, incluía enfiar e tirar objetos de seus orifícios bufantes. E eu sei, pode parecer piada, mas se você mantiver a mente na teoria do John Wallenbaum, isso tudo faz sentido. Porque se a Terra é um zoológico e os alienígenas são os tratadores, não é estranho eles curtirem enfiar sondas no olho da goiaba alheia, igual biólogos e veterinários fazem com bichos quando querem estudar ou avaliar o estado de saúde do animal. E no final das contas, se você não lembra, então não aconteceu. Só que não é só isso. Outro caso bem interessante que foi usado para dar um tom verídico para essa história toda é que realmente, assim como no filme, a cidade de Nome possui muitos casos de desaparecimentos de pessoas. Sempre casos misteriosos e inexplicáveis que acontecem sem deixar pista alguma. Então quando o filme fala que o FBI batia cartão no Alasca por conta de pessoas que simplesmente sumiam do nada, não é mentira. O fato é que os moradores da cidade não ficaram muito contentes com toda essa história do filme, e com razão. Uma possível explicação para isso tudo é que as pessoas desapareciam porque tomavam umas por aí e saíam para andar num lugar que tem um clima super hostil. Daí acabavam se perdendo, ora caindo num rio e o corpo desaparecia. Essa apuração do FBI só não faria muito sentido para explicar o sumiço da filha da doutora Abigail. A moral da história é que se você estiver acordando no meio da noite vendo uma coruja, e de repente no dia seguinte estiver com uma dor estranha lá no Foreves, é melhor não fazer uma sessão de hipnoterapia.